Olá, boa noite. Meu nome é Bito Pereira, eu tenho a honra de ser conselheiro federal pelo AB de Mato Grosso do Sul e atualmente vice-diretor-geral da ESA Nacional. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial para tratar de um tema relevantíssimo para todos nós, advogadas e advogados, né? Nós estamos aqui com a professora Olívia Rocha Freitas. A professora Olívia é doutora e mestre em estudos da linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é graduada também em Direito e Letras pela mesma instituição de ensino. E, professora Olívia, é uma honra tê-la conosco hoje, com tanta experiência, expertise na área de algo que é vital para todo advogado, para toda advogada e para todo profissional do direito que quer falar em técnica de redação jurídica. Seja muito bem-vinda, desde já nossos agradecimentos, não só em meu nome, mas em nome do diretor-geral da escola, meu amigo Rony Preus Duarte. É uma honra tê-la conosco, professora. Obrigada, Vitor. Um prazer, então, estar aqui, essa oportunidade de poder falar com vocês, né, hoje à noite, a respeito da redação, do texto, né, de técnicas de linguagem, de formas de comunicação. Essa temática, há muito tempo eu tenho estudado, me debruçado sobre ela, porque a gente sabe que o instrumento, né, do advogado é a palavra, é a comunicação, enfim, é a forma como ele se comunica por meio da linguagem escrita ou oral. Então, dessas duas formas, a gente tem a necessidade de pensar de que forma eu me comunico. Será que eu trago a minha linguagem da melhor maneira possível nas minhas peças jurídicas? Será que o outro me compreende? E, principalmente, hoje, quando a gente fala em linguagem, a gente pensa naqueles textos longos, né, do advogado, geralmente. Às vezes, textos até prolixos e repetitivos que ocorriam, né, antigamente, mas que hoje existe uma necessidade muito grande da gente produzir textos mais assertivos, mais objetivos, principalmente para que a nossa comunicação seja entendida da melhor forma possível e de forma mais rápida. Até porque o judiciário, ele com certeza consegue melhor entender e principalmente dar celeridade aos processos quando as peças advindas dos advogados são mais claras, são mais objetivas. Então, é uma necessidade do judiciário, é uma necessidade também dos advogados e, de forma geral, a gente trabalhar com essa linguagem mais objetiva. Eu tenho conversado com muitos juízes também a respeito dessa linguagem e eles clamam por textos mais pontuais, né, que a gente traga apenas os elementos argumentativos principais necessários para que essa comunicação, então, tenha mais efetividade. Então, nessa perspectiva de trazer um novo olhar, uma nova forma de ver a linguagem, uma nova perspectiva mesmo de pensar o texto jurídico, é que eu vou apresentar aqui para vocês algumas técnicas de linguagem e, principalmente, eu vou trazer para vocês algumas dicas para que vocês possam melhorar os textos por vocês produzidos. E claro, se vocês tiverem interesse, existe a oportunidade de, no site da ESA, de ver o meu curso completo. Existe um curso de 3 horas na ESA. Então, se vocês tiverem interesse, acredito que é bem interessante vocês procurarem esse curso. Então, de forma geral, eu vou trazer aqui hoje apenas técnicas e dicas para que você possa melhorar o seu texto jurídico. Eu desenvolvi ao longo desses anos, então, uma teoria denominada taxonomia do texto jurídico. Essa teoria, ela fala de como a gente faz para perceber o texto em diversas camadas e como a gente trabalhar cada uma delas. Antes de falar das camadas do texto, eu vou dizer para você qual é o impacto que isso tem na sua produção textual. Imagine o seguinte: pense que essa caixa de Lego aqui, ela é o seu repertório de palavras. Imagine que cada peça dessa representa uma palavra na sua mente. Claro que cada pessoa tem o seu repertório, cada pessoa tem o seu conjunto de palavras, né, pensado e formado. Imagine se eu dissesse assim: pegue esse conjunto de palavras que você possui e transforme isso num texto. E esse texto, por exemplo, será uma petição inicial. Então, o que cada um faz é pegar essas palavras, esse repertório que possui, e colocar numa estrutura fixa que é a da petição inicial, que todos aqui conhecem. Então, é uma junção de palavras. O que diferencia o seu texto de WhatsApp, seu texto de e-mail, uma sentença, de uma petição inicial? É a estrutura que ela contém, né? É como você ajusta essas palavras por meio de uma estrutura. Então, imagine que eu peça para que você, com essas peças, produza um estabelecimento comercial.
Então, eu trouxe aqui uma imagem de um estabelecimento comercial. Eu posso dizer que isso aqui é um estabelecimento comercial porque a gente tem uma entrada, tem uma suposta janela. Eu entendo isso aqui como um prédio, né? Porque tem um telhado, né? Tem alguns andares, um telhado. Enfim, a forma como eu juntei essas peças faz com que essa estrutura possa ser um estabelecimento comercial. Então, faça essa mesma analogia relacionada com o seu texto jurídico. Esse estabelecimento pode ser compreendido dessa forma, mas o que eu faço, na maioria das vezes, o meu trabalho é transformar isso aqui, que é a sua perspectiva de texto de estabelecimento comercial, em isso aqui. Essa figura, com certeza, é compreendida muito mais rápido e muito mais fácil como estabelecimento comercial. Porque aqui eu tenho diversos elementos que eu consigo entender. Eu tenho aqui uma entrada, eu tenho toldo, eu tenho janelas, eu tenho portas, eu tenho diversos elementos que me fazem fazer compreender que isso aqui é um estabelecimento comercial. Então, qual é o meu trabalho? Eu melhoro o seu repertório, transformo esse repertório aqui, que não tem muitas palavras técnicas nem específicas, neste repertório muito mais complexo, nesse repertório que tem muito mais palavras e tem a oportunidade, então, de formar algo muito melhor, algo muito mais nítido e perceptível enquanto texto. Então, eu trabalho cada elemento de linguagem, ou seja, cada peça dessa e transformo numa peça muito mais definida. Imagine aqui que eu tenho para formar um todo aqui, eu usei 4 peças. Essas 4 peças aqui são utilizadas não a esmo, mas elas têm um objetivo. Eu juntei 4 peças porque eu queria formar um todo. Isso é o seu texto. Cada palavra do seu texto tem uma função e juntando essas palavras, ela traz um significado dentro do seu texto. Isso é o mais interessante do texto jurídico, é você perceber que a gente não usa palavras a esmo, que todas as palavras, da forma como eu trago, ela tem uma perspectiva dentro do texto, ela tem uma função, uma finalidade dentro desse texto. Então, o meu objetivo é fazer com que seu texto seja o mais específico possível. E a gente trabalha com vários elementos em relação a isso. Primeiro elemento que vem dessa teoria é o elemento chamado padronização. Quando eu padronizo o meu texto, eu faço com que esse texto ele realmente tenha uma visualização muito mais fácil. Porque lembre-se, o meu objetivo aqui é fazer com que o seu texto seja lido de forma muito rápida, seja compreendido de forma fácil e mesmo assim seja um texto técnico e complexo. Então, quando eu consigo fazer essa percepção rápida do que é seu texto, isso quer dizer que ele foi compreendido da melhor maneira possível. Então, eu uso a padronização. Fazendo a analogia, imagine aqui, né, que eu tenho diversas, você pode ver que eu tenho diversas janelas e elas são iguais, do mesmo tamanho, né? Isso é padronização. Em relação ao seu texto, pense em como que você coloca, por exemplo, elementos como data, hora, número. Será que você coloca de forma homogênea, de forma padronizada? É a mesma forma como você usa dentro do seu texto? Ou você faz alternância desses elementos? Ou seja, às vezes coloca uma data por extenso. Como é que você coloca a hora? Pense se os formatos que você utiliza, se eles são iguais, se eles estão padronizados, se os valores, percentuais, porque muitas vezes a gente trabalha com números, né, dependendo da peça, se todos esses elementos verdadeiramente eles estão da mesma forma dentro do seu texto. Isso é fundamental. E eu dou uma dica para você, se tiver dúvida, procure os textos, a gramática e os manuais de redação que vão poder lhe auxiliar para você saber qual é a melhor forma de eu trazer, por exemplo, uma data. Uma dica minha, traga a data dentro do seu texto sempre em barras. Por quê? Os manuais de redação geralmente dizem que a maneira formal de tratar as datas é um mês por extenso. Mas lembre-se, dentro de um texto é muito mais fácil você, advogado, o outro advogado ou o juiz, quando perceber o seu texto, correr o olho, ele vê de forma muito mais rápida as datas se elas estiverem em barras. Então, essa é uma dica que eu te dou para produzir o texto. Faça essa padronização. E lembre-se, datas não tem zero.
Geralmente as pessoas colocam 07, né? Hoje, do 07 de 2021. As gramáticas há muito já trazem essa perspectiva. Colocou a data, ela não tem zero. Então, pense em reorganizar o seu texto nessa mesma padronização. E lembre-se, a data ela só fica por extenso quando ela data o texto. Ou seja, lá no final da sua peça, você vai datar, você vai dizer o dia em que produziu esse texto. Então, o dia em que você produziu esse texto, você coloca a data por extenso. Então, essa dica da data é bem interessante porque você faz um texto padronizado, visualmente mais fácil de ser percebido e todos os elementos de linguagem eles ficam melhor estruturados. Outra questão sobre a padronização do seu texto diz respeito à estrutura. Por exemplo, imagine, perceba que o seu texto ele tem margens, né, esquerda, direita, cima e embaixo. Como é que eu trabalho isso? Há muito tempo, a gente sempre pedia que a margem esquerda fosse muito maior no texto. Lembre-se, hoje a maioria dos textos, segundo o STJ, a cada 5 textos produzidos, né, no Brasil, apenas um é por meio físico que vai ser encaminhado para o judiciário. Todos eles são encaminhados por meio eletrônico. Isso quer dizer que aquela margem esquerda grande, ela não precisa mais, assim como aquele espaço entre endereçamento e qualificação. Então, todos esses elementos precisam ser repensados por você, reestruturado esse seu texto, para que você consiga visualmente um melhor resultado. Lembre-se, se você é daquela pessoa que pensa na roupa que você se veste, na forma como você se apresenta, né, nas audiências e para seus clientes, pense que a sua peça jurídica também precisa se vestir bem. Ela precisa ter uma boa estrutura. E aí eu falo também da limpeza da peça. Por exemplo, existe uma tendência dos advogados a produzirem textos com muitos negritos, grifos, itálicos, sublinhados, né? E agora, como a gente tem muito processo, né, por meio eletrônico, eu tenho visto uma tendência nova que é utilizar cores. Porque antes no impresso isso não era muito possível, mas agora eu tenho visto assim muita criatividade nessa área. Minha sugestão: produza um texto limpo. Quanto mais limpo, mais fácil de ser visto, mais fácil de ser percebido. Então, não use o texto com grifos, cores. Isso pode muitas vezes atrapalhar. E não abuse do negrito sublinhado, caixa alta. Minha sugestão: não use caixa alta, porque caixa alta é uma forma realmente de você gritar com o outro, né? Então a gente não usa na peça jurídica, a não ser no nome da ação, no endereçamento, é possível, mas dentro do texto, não. Sugiro o sublinhado quando eu uso. Nunca. Não use o sublinhado, porque se você quer chamar a atenção para uma parte da sua peça, use o negrito. O negrito tem essa função. Agora, usar negrito e sublinhado é a mesma coisa da professora, por exemplo, colocar aqui um brinco enorme e um colar grande. Você está usando dois elementos para chamar a atenção do seu texto. E não é necessário. Então, pense o seguinte: o inverso. A maioria das pessoas imagina que para cada página a gente usa 1, 2, 3 negritos. Se você fizer uma peça, por exemplo, com 10 laudas, e apenas em 2 páginas você usar um negrito, você chamou atenção. Agora, se dentro da mesma página você coloca 2 ou 3 negritos em cada uma das páginas, aí ela perde completamente a função. Então, o sublinhado, a minha sugestão é não usar. O negrito, use com muita parcimônia, para que quando você use, realmente seja algo que chame a atenção, né, em relação ao outro. E, principalmente, faça sua peça de maneira harmônica. Pense sempre que o outro ele precisa visualmente perceber um texto organizado, né, bem feito, com a mesma fonte, menos cores, que aí você consegue verdadeiramente o seu objetivo, que é fazer com que o texto seja lido na sua completude. Porque com certeza, eu tenho certeza que a qualidade do seu texto está nos seus argumentos, né, e não naquilo apenas que você grifou. Então existe uma tendência de pensar, não, mas se lê apenas o que grifou. Não, tudo que está na sua peça é importante. Então, inclusive, se você não grifa nada, tudo deve ser lido. Você ressalta a importância de ler a peça completa. Então, pense dessa forma, mude um pouco essa perspectiva a respeito da peça jurídica. Então, a gente inicia pela padronização, pela estrutura,
a gente inicia a perspectiva do texto, né? De pensar ele de uma forma diferente. Depois que eu penso na padronização, na estrutura, eu vou pensar em outros elementos, como a lógica. A lógica do texto jurídico é fundamental. A gente precisa pensar o texto de uma maneira lógica para que a gente consiga escrever e orientar o leitor da gente para que ele compreenda todos os elementos argumentativos do texto. Então, minha sugestão, pense sempre o seguinte, na sua peça, o mais importante é o nome da ação. Quando a ação apresenta um nome, por exemplo, uma ação de danos morais e materiais. Se você apresenta primeiro a denominação moral e depois material, siga essa sequência dentro do texto. Você anunciou para o juiz, anunciou para outra parte que você vai tratar de dano moral e material. Então, nos seus fatos, utilize primeiro os argumentos relacionados ao dano moral, depois ao dano material. Na sua fundamentação, traga a fundamentação primeiro do dano moral, depois do dano material. E no pedido, traga essa mesma sequência lógica. Isso parece uma obviedade, mas é muito comum eu encontrar textos em que eu tenha, por exemplo, uma ação de danos morais e materiais e eu tenho dentro um pedido de ressarcimento que não tem a ver nem com dano moral nem material. Então, você não anunciou, você não falou, né, do que a peça vai tratar. É fundamental que você traga. E pense sempre, o mais importante vem primeiro no seu texto. Existem algumas pessoas que pensam, né, que saibam o seguinte, a forma como a gente pensa, por isso que eu gosto de trabalhar com as peças, né, que é o nosso repertório, tem pessoas que pensam de uma forma um pouco confusa. Isso reflete no texto. Então, é muito importante que quando você estruture o seu texto, você pense nele primeiro, organize de forma que você faça em tópicos e olhe primeiro o sumário para depois você discorrer sobre o seu texto. Existe uma tendência muito grande, já que na maioria das vezes a gente trabalha com esses textos há muitos anos, né, o texto jurídico, a gente conhece os elementos que nós vamos trazer. Mas pense no seguinte, se você organiza o texto primeiro em tópicos e em relação aos títulos, lembrando que todos eles estão funcionando em razão do nome da sua ação, se você organiza ele primeiro e depois discorre, o seu texto vai ter mais qualidade. Porque é muito mais fácil você organizar, planejar a sua estrutura de pensamento e depois escrever do que você começar escrevendo, porque aí você lembra de elementos que você não trouxe na peça que deveria ter colocado e aí o seu texto passa a ser uma emenda. E eu vejo muito coxa de retalho sendo apresentada como texto. E saibam, assim, quanto mais eu trabalho com a linguagem, mais eu aponto para os meus alunos a necessidade da gente produzir isso daqui e não isso daqui. Alguns me dizem que isso daqui é realmente estabelecimento comercial. Ou seja, alguns me dizem que isso aqui é texto. Não, isso aqui para mim é texto. Porque isso aqui eu visualizo rápido, eu entendo quais são os elementos, eu vejo a lógica da estrutura. Nesse daqui, de propósito, por exemplo, eu coloquei a janela aqui, mas a janela poderia ser aqui, aqui ou aqui. Neste outro, a gente vê uma lógica maior dos elementos. Então, essa lógica estruturada, ela precisa vir, ser pensada, para depois você construir o seu texto. Minha sugestão, pense nos fatos. Primeiro, faça um esquema sobre quais são os elementos dos fatos que você vai trazer. Depois, na argumentação, e principalmente pense na argumentação, legislação e jurisprudência. Saiba que o texto fica muito cansativo quando você coloca muita legislação e muita jurisprudência. É preciso dosar esses elementos. Minha sugestão, para cada elemento que você trouxer, traga uma ou duas legislações. Claro que isso também vai variar conforme a complexidade do seu caso. Mas levando em consideração que a maioria dos casos que a gente trabalha são casos repetitivos, não são coisas novas, né? São casos em que o judiciário já está acostumado a trabalhar. Então, pensando nessa parcela de texto, pouca legislação. Por exemplo, quando a gente fala de dano moral e dano material, eu não preciso dar uma aula para o juiz sobre o que é dano moral. Ele já sabe. Ele só quer saber o seguinte, se você narrou bem os fatos. Porque, pelo fato, ele na cabeça dele sabe enquadrar se é dano moral ou não.
Ele percebe. Então, não é necessário que você discorra muito a respeito dessa legislação e a jurisprudência. A minha sugestão é que você coloque uma jurisprudência ilustrativa do próprio tribunal e uma do Tribunal Superior. Suficiente. Suficiente. Principalmente, como eu já disse, porque nós trabalhamos de forma geral, a maioria dos casos são casos repetitivos do Poder Judiciário. Então, ele não vai se valer da sua teoria para poder compreender o caso. Ele já tem a perspectiva de como é julgado no próprio tribunal aquele caso especificamente. Então, com exceção, né, de questões em que você trabalha a possibilidade de ter um caso controverso, essa seria uma exceção. Aí você faz, obviamente, uma argumentação muito mais sólida, né, que você traz elementos, mais elementos para fundamentar a peça. Caso não seja aquilo que você for trabalhar, seja rápido, não tome o tempo do outro. O que eu trabalho muito em linguagem é cada palavra escrita que não tem significado, que for em vão, você tomou um segundo do outro lendo. Olivia, eu percebo dentro da sua teoria, né, que a capacidade de síntese, ela não é só uma virtude que o advogado deve ter nos dias atuais, né? Quase uma necessidade de sobrevivência na profissão. Essa capacidade de síntese que você escorreu durante a sua explanação até aquele momento, ela pode ser aprimorada, ela pode ser treinada? Como o advogado pode desenvolver isso? Melhorar a capacidade de síntese, de concisão, de objetividade? Sim, ele pode. Isso que eu trabalho com os meus alunos nos cursos, inclusive nesse curso da ESA, é como você pensar o texto de uma forma mais objetiva. Então, pense, eu vou retomar algumas dicas e trazer outras. Primeira delas é você, por exemplo, organizar esse texto dessa forma lógica que eu lhe falei. Se você organiza dessa maneira lógica, faz os tópicos primeiro e depois você escreve o texto, você deixa de escrever muita coisa que talvez não fosse necessário, porque você já imaginou o texto em tópicos, você já repassou na sua cabeça quais são os elementos necessários e aquilo que não era necessário, você já cortou. Caso isso não ocorra, caso o seu texto ainda esteja, né, um pouco repetitivo, tire da sua percepção e da sua cabeça de que se você repetir muito, o juiz vai compreender melhor. Não! É o contrário, às vezes eu ouço isso, né? É o contrário. Escreva pouco que o juiz vai compreender melhor. Seja mais objetivo. O que você vai fazer? Você vai trabalhar com a palavra. Pense, faça um exercício. Analise cada palavra e cada elemento argumentativo do seu texto. Pense isso nos seus tópicos e depois que você escrever cada um deles, pense a função de cada palavra dentro do seu texto. Essa palavra é adequada? Se eu cortar, comece o exercício de cortar. Minha sugestão, primeiro, corte 10% de palavras. Sempre é possível cortar 10% de palavras. Isso eu estou falando só em relação aos fatos, por exemplo, que é uma narrativa que precisa ser muito clara para o juiz. Porque, como eu falei para vocês, a maioria dos casos são muito repetitivos. Então, se você trabalha com direito do trabalho, você não vai explicar o que é 13º para o juiz, né? A fundamentação vai importar pouco. O juiz quer saber mesmo se aquele caso, né, se enquadra na possibilidade de receber ou não aquele 13º. Então, na narrativa dos fatos, pense ele de forma lógica, estruture em tópicos, escreva. Verifique se tudo aquilo que você trouxe como informação é realmente necessário para culminar naquilo que você deseja ao final do processo. Então, faça aquela relação direta com o seu pedido. Então, pense nisso. Fez a estrutura lógica, escreveu, corte 10%. Pois não, pode continuar. Eu não quero te interromper, por favor. Pense, então, coloque o texto para dormir. Existe uma técnica, eu sei que nem sempre é possível, mas quando for possível, coloque o texto para dormir e durma. No dia seguinte, veja o texto novamente. Sabe o que você vai fazer? Você vai verificar novamente se aqueles elementos podem ser retirados. Retire mais 5% de palavras. Depois que você fizer isso, deixa descansar mais um pouco, revise o seu texto e aí você vai olhar se as palavras que ficaram, elas têm realmente o significado que você deseja trazer. É muito comum a gente trazer elementos que às vezes não vão para o nosso interlocutor, né, fazer diferença na parte argumentativa. Então, exclua essas e modifique as palavras que não trazem exatamente aquilo que você deseja. Sugestão: use o dicionário de sinônimos sempre
para que você não seja repetitivo em termos de palavras. Uma das técnicas que eu faço com os meus alunos é o seguinte: pegue todo o seu texto e vá num site chamado. Tem vários, tá? E isso é só uma sugestão. Tem vários sites que eles são contadores de palavras. E eles te mostram quantas vezes, por exemplo, você usou a palavra autor. Tem texto que é tão cansativo que praticamente em cada frase eu vejo autor e réu, autor e réu, autor e réu, autor e réu. Tira, tira. Você pode deixar o sujeito, né, omisso e mesmo assim ser bem compreendido. Então, verifique as palavras repetidas e faça o exercício de substituí-las por palavras mais significativas dentro do seu texto. Acho que isso pode ajudar muito. Eu percebo também quando você fala de um padrão estético da petição, tal qual você diz, tal qual você se apresenta quando você vai ao fórum, ao tribunal, ao judiciário representar uma pessoa, você tem que estar bem apresentável, a sua petição tem que ter esse cuidado, um cuidado estético. O advogado ele tem que ter uma assinatura, aquilo que identifica a peça dele, distingue dos demais. Eu fazendo um paralelo, né? Quem gosta muito de música, eu gosto, se você se interessa muito por música, quando você escuta o primeiro riff de guitarra de uma banda, você sabe quem está fazendo. Aquilo tem uma assinatura. Quando você lê Drummond, ou você lê Neruda, ou você lê Fernando Pessoa, aquilo tem um padrão estético literário. O advogado tem que buscar isso também? Sim, Bito, muito legal essa analogia. Principalmente em relação à literatura, porque é isso mesmo, né? A gente tem uma assinatura e é fundamental que a sua assinatura seja a assinatura da qualidade. É isso que eu peço, que eu sempre penso quando eu produzo um texto. E como é que é isso, assinatura de qualidade? Eu vou dizer para você, se sua peça ela é padronizada, e aí eu vou trazer diversos elementos aqui. Quando eu falei da padronização, eu citei alguns só, mas eu vou trazer outros. Por exemplo, se seus textos são exatamente iguais em termos de formatação, fonte, espaçamento, cor, organização de espaços entre parágrafos, títulos, se eles são da mesma forma, né? Geralmente a minha sugestão é sempre usar para título o arábico, porque o arábico é muito mais fácil de você deduzir e principalmente se você tiver que fazer subdivisão, às vezes fica complicado. Alguns advogados colocam, por exemplo, fatos, aí coloca o romano, um. Aí na hora de dividir, coloca um em arábico. Não é que o juiz ou qualquer outro não consiga entender, mas saiba, é muito mais fácil a gente fazer subdivisão por meio do arábico. Então, essa também é uma sugestão de lógica, de perspectiva de texto, que faz com que mais rapidamente a gente compreenda o texto. Então, esses elementos todos fazem com que o seu texto tenha a mesma aparência. E aí ele vai ter a mesma aparência não só no próprio texto jurídico, mas na forma como você comunica com o cliente, que é outro elemento que eu não falei aqui que é importante, a sua comunicação com o cliente. Então, a sua procuração deve ter a sua assinatura, que é essa estrutura padronizada e organizada. A procuração, contrato que você faz, a peça jurídica que você ingressa no judiciário, tudo deve ter a sua logomarca. Claro que quando você pensou na sua logomarca, você deve ter pensado nas cores, né, no formato, na apresentação, isso dentro da peça. E lembre-se que essas formas, as logomarcas, a gente tem pensado muito, porque no Poder Judiciário, a forma como se coloca a informação a respeito da tramitação da peça tem sido diferente. No Distrito Federal, a gente coloca na barra da peça, ou seja, ao final, um QR Code e as informações. No Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, é do lado direito, tem 2 ou 3 linhas, né, do lado direito. Então, Bito, isso é importantíssimo na hora de você formatar. No Mato Grosso do Sul, inclusive, a minha sugestão é você colocar a sua peça com a margem direita maior do que a da esquerda. É muito mais lógico, né? Porque todas as informações do judiciário estarão na margem direita. Aqui no Distrito Federal, elas ficarão no rodapé. Então, não adianta você colocar um rodapé muito baixo ou numerar a sua peça no texto lá embaixo, porque essa informação ela vai ficar em cima. Então, tudo isso deve ser pensado por você para que a estrutura da sua peça ela tenha uma melhor apresentação. Então, faça o mesmo formato para as suas peças que vão ingressar no judiciário, a peça como você comunica com o cliente, né, os contratos, enfim, procurações e tudo mais, para que tudo tenha uma padronização, uma homogeneidade e, principalmente, para que visualmente fique um texto muito limpo de ser
percebido. Então, é usar menos cores, usar menos negrito, é usar a fonte tamanho 12, o número, a fonte número 12 e preta, né? Para que a gente não saia desse padrão. Então, isso é mais fácil de você perceber na leitura. Então, pense nas margens da página, pense nos espaçamentos, pense em como você coloca os títulos. Tudo isso diz respeito à padronização e estrutura do seu texto. Aí terá a sua cara, o seu formato, a sua forma de se apresentar. Você disse no início olha, há que se ter um cuidado, o judiciário não quer mais uma peça prolixa que escreva muitas laudas. E eu fico pensando, até na minha vivência como advogado, como eu disse a você, eu sou advogado há 22 anos, e quando você começa, né, eu fico lembrando que eu estava começando, há 20 anos atrás você via os grandes nomes do direito, os advogados, demonstrando aquela necessidade de demonstrar uma capacidade de erudição, de conhecimento, de técnica, e às vezes a peça ficava longa exatamente por isso. Como se desapegar disso e consigo entender que você pode demonstrar isso de uma maneira mais objetiva, desapegar, dizer, ó, não há uma colisão entre essas duas figuras, daquele que é técnico, erudito, tem conhecimento, mas que possa escrever de maneira objetiva. Vitor, isso não é fácil. Mudar, né, romper paradigma, ser disruptivo, não é fácil. Eu trabalho com a linguagem nessa perspectiva de inovação. Então, assim, eu sempre sugiro que tudo que você traga como informação dentro da sua peça, ela tenha realmente um significado. Se não tiver, corta. Exemplo, vou dar 2 exemplos aqui que vocês vão perceber claramente. Imaginem o seu texto lá no endereçamento, né? Muito comum ainda a gente ver o endereçamento. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, tal, tal, tal. Eu sempre falo que quanto menos palavras e o mesmo significado, eu me comunico melhor. Esse é um clássico exemplo. O CPC, desde a sua alteração de 2015, ele trouxe a possibilidade de você não encaminhar a peça jurídica para o juiz, mas sim ao poder judiciário. E isso foi uma transformação que a maioria das pessoas não percebeu, mas isso mudou completamente a questão da linguagem. A forma de se comunicar com o judiciário, ela mudou. Por quê? Eu não encaminho mais minha peça para um juiz especificamente, até porque isso causa um problema enorme, que é a possibilidade de trabalhar com gênero, ser juiz ou ser juíza e tudo mais. E a gente no judiciário, nós que produzimos peças, né, a gente não está interessado exatamente na pessoa que vai julgar, mas principalmente na pessoa que vai assumir a função ali do Poder Judiciário. Então não me interessa se é um homem, se é mulher, eu quero que o Poder Judiciário avalie a minha demanda. É esse o meu objetivo. Então, se é esse, não enderece para uma pessoa, enderece ao juízo. Então, a minha sugestão é você sempre encaminhar em todas as 3 instâncias a sua peça ao juízo. Então, é ao juízo do juizado especial cível, ao juízo da vara cível, enfim, encaminhar sempre a sua peça ao juízo. Eu não sei se vocês já fizeram essa reflexão, mas é uma reflexão que perpassa por toda a peça. Por exemplo, lá na qualificação, geralmente a gente tem um texto padrão. Vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência. Não se usa mais Vossa Excelência na peça. Por quê? Porque esse diálogo, a gente produz um texto técnico. O texto jurídico é um texto técnico. Não é um texto para diálogo. E, principalmente, você não vai dialogar especificamente com essa pessoa, mas sim com quem, no momento, estiver com a competência de julgar a sua causa. Porque aquele juiz, inclusive, ou a juíza, pode entrar de férias, pode ser removido, enfim, diversas coisas podem acontecer. Então a gente não dialoga, a gente encaminha para o Poder Judiciário e ele faz a apreciação. Então, quanto menos você trouxer elementos pessoais para a sua peça, melhor você se comunica e aí menos palavras. E aí a gente vai desapegando, Brito, dessas palavras. Requer, ao final no pedido, requer a Vossa Excelência. Não, requer ao juízo. Requer a este juízo. Isso e aquilo. Ok, então isso você começa a internalizar que o mais importante é que sua peça seja apreciada pelo judiciário e que não existe essa relação de pessoalidade. Então, perceba que até o número de palavras, então, diminui muito. Então, quando você coloca ao excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da vara cível, eu reduzo para ao juízo da vara cível
Aí aqui, circunscrição judiciária de Brasília, por exemplo. Então, a gente vai reduzindo as palavras, principalmente porque o significado ele passa a ser o mesmo e ainda otimizando o meu resultado, porque eu já não tenho mais que falar com essas questões de gênero quando eu mando para o juízo e principalmente eu trago a questão da impessoalidade. Então, para mim, por exemplo, isso é um exemplo de endereçamento, eu transformo isso aqui nisso aqui. Mais objetivo, mais claro e uma função ainda melhor, né? E nós falamos já aqui da necessidade e capacidade de síntese, que o judiciário tem esse reclame de que o advogado seja mais objetivo. Mas eu pergunto agora o lado oposto. Os textos que são produzidos ao juiz ao proferir uma sentença, ele tem que ficar apegado também aos dogmas de uma linguagem pouco acessível a todo cidadão, que só dialogue com a comunidade jurídica, ou ele tem que produzir isso de uma forma que seja acessível a todo qualquer cidadão, um texto claro e preciso, o que muitas vezes não acontece. Sim, Vitor, ótima pergunta. Assim, eu tenho trabalhado muito nessa perspectiva também. Eu tenho um grupo de pesquisa que eu trabalho com a Defensoria Pública do Distrito Federal. E a gente trabalha o texto para que ele comunique com o cidadão. É fundamental, principalmente o órgão da Defensoria Pública, né? Se a gente pensar para que serve a Defensoria Pública, para representar o cidadão. Imagine que se o defensor público produz um texto que é muito técnico, o texto ele não vai servir justamente para quem necessita da demanda, que é o cidadão. Então, eu tenho um grupo de pesquisa que trabalha justamente essa questão da linguagem, que não é transformar a linguagem em algo simplório, não, é muito pelo contrário. É transformar a linguagem em algo simples, possível de ser compreendido, não só no mundo do direito, mas principalmente no mundo do cidadão. A gente tem, ainda bem, várias pessoas que estão trabalhando nessa perspectiva. Não sei se vocês conhecem, mas existem vários laboratórios que hoje estão sendo implementados nos tribunais, né? E aí eu conheço o Tribunal Regional, Tribunal Federal de São Paulo, né? Também conheço aqui do Distrito Federal, o Tribunal Estadual aqui, que trabalha isso. Tribunais federais e estaduais, de forma geral, têm trabalhado com as questões de inovação nesses laboratórios. Qual o objetivo? Pensando sempre em comunicar melhor com o cidadão. No Rio Grande do Norte, por exemplo, tem um juiz, Marco Bruno. Esse juiz, não sei se vocês conhecem, ele fez uma peça, um mandado, na verdade, que viralizou, porque nesse mandado ele não proferiu ou não fez, né, o texto da maneira que se espera do direito, que é um texto simples, enfim, com parágrafos, visualmente, como a gente percebe. Ele transformou esse texto em algumas figuras e poucos elementos textuais para que ele fosse compreendido pelo cidadão. Ou seja, o judiciário muito preocupado em se comunicar com o cidadão. Então, não se comunicar apenas com o mundo jurídico. Às vezes a gente tem a percepção, e eu percebo muito isso, Vitor, que o advogado quer se comunicar com o juiz por meio de uma linguagem técnica, que é importante, claro, é a nossa função, né? Contudo, não pensa no cidadão. E o judiciário tem pensado nessa inclusão de linguagem. E aí, esse mandato que viralizou tem algo interessantíssimo, que é trabalhar figuras, que é algo que eu também trabalho, que é a questão da linguagem, não só escrita, como a linguagem que você pode desenhar. As minhas peças jurídicas, hoje a gente tem trabalhado com a perspectiva do visual law, do legal design, ou seja, de você trazer o desenho para melhorar a sua forma de comunicação, não só com o judiciário, mas também com o cidadão. Pense se você for fazer, principalmente, uma peça na área de direito do trabalho. Na maioria das vezes a gente tem muito cálculo, muito número. Fazer uma tabela é muito melhor para o juiz, para a compreensão, do que você retratar isso por meio de texto. Então, cada vez mais a gente tem pensado na peça como um elemento de comunicação mais fácil para o judiciário, mas que também comunique com o cidadão. Não sei se você já pensou, mas, por exemplo, a procuração, ela é um texto que você encaminha para todos os seus clientes, mas que, de forma geral, essa procuração tem palavras muito técnicas. E você pode transformá-la em um texto melhor de ser compreendido para o seu cliente. Você pode colocar figuras, você pode dividir esse texto, você pode visualmente trabalhar isso para que o seu cliente
compreenda melhor. O seu contrato, por exemplo, você pode trabalhar com elementos visuais, ou seja, a linguagem escrita e a linguagem visual, elas estão atreladas para que a gente consiga uma melhor comunicação. Então, a gente pode começar a pensar não só nessa perspectiva de cada palavra, mas também de trazer uma imagem que complementa de forma muito positiva a nossa comunicação. Acho que essa é uma forma de pensar que vai nos ajudar muito. E saibam, o Poder Judiciário ele está muito aberto a receber, está, na verdade, sedento, quer receber textos assim mais objetivos ou que ilustrem de uma forma mais fácil para que ele compreenda mais rápido. A gente tem que pensar que o juiz é como qualquer outra pessoa. Ele quer resolver, ele quer perceber o texto o mais rápido que ele puder. Se o texto está mal escrito, complicado, o juiz vai demorar muito mais tempo. E aí não tem celeridade, né? A gente, na verdade, não ajuda. Sem dúvida. Professora Olivia, em razão do nosso tempo, eu acredito que a senhora tem alguns slides para disponibilizar e eu estou aqui ansioso também para vê-los. Sim, eu utilizo aqui um pouco da linguagem visual, né? Já que eu falo tanto dessa questão da linguagem visual, eu acho importante que a gente trabalhe. Eu trouxe aqui para vocês só para justificar um pouco o meu trabalho, que é um resultado de uma pesquisa do Bernardo Azevedo, que fez com o Poder Judiciário. Os juízes, perguntou qual é a visão dos juízes a respeito das peças e qual o maior problema. Argumentação genérica e redação prolixa, excesso de páginas, ou seja, tudo que nós falamos aqui, o Poder Judiciário compreende de uma forma negativa. E o que eles desejam na peça? Uma redação mais objetiva. Então, é isso. Então, isso que eu apresentei para vocês como teoria, foi uma teoria que eu trabalhei já há um tempo e o texto, até o final do ano, acredito que vai ser publicado na revista. Chama-se Taxonomia, então, do texto jurídico. É a forma como eu trabalho, a forma como eu percebo a nossa linguagem. E aí, essa daqui, imagem, é bem importante porque ela consegue retratar tudo que eu trabalho, que é pensar na estrutura do texto, que foram os elementos que eu trouxe para vocês, a necessidade de uma padronização, e lembre-se, essa padronização deve vir em todos os textos que você produzir como advogado, porque é justamente a forma como você se identifica. Pensar na lógica do texto, pensar na semântica. O que é a semântica jurídica? É a forma como você junta as palavras e traz o significado. Essa questão do endereçamento, por exemplo. Eu troquei as palavras, ela tem uma semântica, ela tem um significado dentro do texto. Outro exemplo é também a qualificação. Eu vejo qualificações, às vezes, muito extensas dentro da peça jurídica. Por exemplo, coloca-se RG, CNH, coloca-se filiação. Enfim, para cada peça, verifique se você precisa colocar tantos elementos, se eles farão diferença no seu julgamento. Pense, o CPC elenca um rol muito curto, né? O que a gente precisa? Nacionalidade? Não, o CPC nem traz nacionalidade. Então eu posso na qualificação não colocar? Pode. Na maioria das peças, essa informação não fará diferença. Corta. Então pense sempre, não tem significado dentro da peça, não é parte do seu argumento, não é forma de convencimento do juiz, corta a informação. Então não precisa. Estado civil, sim, né? A profissão, sim, o endereço, sim, que é fundamental, né? A forma de lhe encontrar, o CPF, sim, mas não precisa CNH, né? Não precisa RG. Esses elementos, inclusive, se você quiser tirar uma cópia para o seu cliente, né? Estará apensado, né? Na petição inicial. E às vezes advogados colocam ali naquela qualificação também todo o seu endereço, e-mail, forma de ser encontrado. Isso também está na procuração. Então, é uma forma diferente de a gente pensar na comunicação. Eu preciso colocar tudo aqui e repetir algo que já está em outro lugar, ou seja, que já está na procuração? Não. Então, eu corto. Quando eu vou cortando essas informações, se você começa a pensar assim, você percebe que seu texto diminui muito, que você traz muito mais objetividade. E aí sim, o juiz, ele deve ler tudo, porque cada palavra tem um significado. Ele não pode deixar de ler nada, senão ele deixa de julgar conforme aquilo que você trouxe. Então, a maioria das pessoas imagina que quanto maior o texto, mais volume tem, né, maior possibilidade de leitura e mais complexidade. Não, é o contrário.
de quanto mais objetivo você for, mais fácil a gente entende a informação e mais valor a gente dá a ela. E aí, por fim, eu trabalho a palavra, que a palavra é justamente, né, todo o nosso instrumento. Então, ela tem um significado. Quando eu construo um texto, eu verifico esses elementos de fora para dentro, ou seja, a estrutura, eu organizo o texto numa estrutura só, como eu já falei para vocês, de fonte, de margens, enfim, toda essa organização. Vejo a questão da padronização dentro do texto, de números, de datas, de valores, enfim, tudo isso. Depois verifico a lógica do texto, eu organizo o texto em tópicos para depois escrevê-lo. Depois, quando eu escrevo, eu verifico o significado dele, que é a semântica, e por fim, palavra por palavra. Então, essa é a técnica da gente pensar no texto. Depois, eu faço o inverso. Eu penso na palavra, depois na semântica, na lógica da padronização e a estrutura. Aí o meu texto vai ter realmente aquilo que eu desejo. Por fim, eu tenho ali dois elementos que me ajudam muito. Primeiro, na estrutura, ali eu coloquei o Visual Law, porque ele, de fato, tem ajudado bastante, principalmente quando eu comunico com o cidadão. Mas o judiciário também tem gostado muito dessa questão de eu trazer uma imagem, de eu trazer uma boa figura para ilustrar o que eu desejo como informação. Pense nisso, por exemplo, uma batida de carro, você consegue trazer elementos visuais que vão ajudar o juiz a entender o seu caso. Essa semana, não, acho que faz umas 2 semanas eu participei de uma audiência em que era uma batida de carro. E aí o juiz demorou muito a compreender. Na peça, a juíza falou que era muito difícil compreender como aquilo aconteceu, porque a forma da narrativa não era clara e era difícil até mesmo na própria audiência de se compreender. Até que alguém teve a ideia de pegar em casa, eu tenho criança, então eu sempre trabalho com essas questões lúdicas, de pegar carrinho, 2 carrinhos e fazer a simulação para o juiz na audiência. Foi quando o juiz compreendeu. Então a gente perde muito por não perceber que muitas vezes essa questão da ilustração pode nos ajudar. Então o Visual Law, eu entendo que ela está na última camada, né, da estrutura, seria uma cereja do bolo, né? Porque todos os elementos precisam estar bem organizados, mas também podem ajudar. E por fim, o que margeia isso é a função social. Essa função social é o seguinte, é a gente pensar para quem vai esse texto. Como eu falei, eu tenho um trabalho com a Defensoria Pública e a gente está muito mais interessado em fazer o cidadão compreender o texto que vai para o judiciário do que propriamente pensar no judiciário. Então, eu penso assim, poxa, será que ele vai entender quando eu escrever assim, requerente, requerido, demandante, peticionário, querelante, querelado? O cidadão entende essa nomenclatura? Não. Então aí eu mudo o meu texto, porque eu quero ser compreendida. Genitor. Por que eu escrevo genitora e não mãe? O cidadão entende muito melhor. Então, essa função social da linguagem permeia todo o texto. Se eu estou produzindo um texto eminentemente técnico, né, a segunda instância, a terceira instância, claro que esse texto ele vai ser analisado por pessoas técnicas do direito, eu não preciso me preocupar com essa questão da linguagem. Mas se eu estou trabalhando ou produzindo um texto jurídico, que eu tenho que pensar no cidadão, eu tenho que pensar em cada palavra que eu trouxe como elemento significativo. Então, a função social dessa linguagem, ela permeia muito aquilo que eu vou escrever. Então, por isso é tão importante. Então, essa aqui é a ilustração que eu fiz questão de trazer para vocês, para que compreendessem o meu trabalho. Então, isso aqui ilustra exatamente o que eu faço, né, o que eu percebo como formato de estrutura, de peça e de organização textual. Olívia, nós estamos caminhando para o final. Eu quero dizer que foi assim, um prazer imenso. Saio daqui aprendendo muitos conhecimentos. Eu tenho certeza que as advogadas, advogados, estudantes de direitos que aqui estiveram estão ansiosos para conhecer o seu curso, que já está disponível nos canais da Escola Superior de Advocacia Nacional. Eu tenho certeza que nessa 1 hora de explanação nós tivemos, digamos, um aperitivo de todo o conhecimento que você pode nos dar no curso completo, que já está disponível. Quero registrar, basta acessar os canais da ESA Nacional, né? E dizer que o escritor Adam Grant, americano, diz que a maior virtude que um ser humano pode ter é a generosidade. E profissionais como você, que se dispõem a compartilhar conhecimento com a comunidade jurídica, com essa
com esse entusiasmo, com essa alegria que você tem a maior virtude de um ser humano, que é um coração generoso. Então, em nome da Escola Superior de Advocacia Nacional, quero agradecê-lo imensamente. Foi uma honra, foi um prazer, um bate-papo assim super informal, prazeroso para todo mundo que está nos ouvindo. E eu deixo a palavra a você para suas considerações finais, agradecendo a honra que você nos deu. Muito obrigada. Primeiro, obrigada, Esa, pelo convite, né? Agradecer é sempre muito, muito importante, né? Faz parte da nossa atividade ser grato, né? Professor é aquele que é sempre grato, porque a gente aprende no mesmo momento em que a gente passa informação, a gente recebe muita informação e essa troca faz a gente pessoas melhores. Então, assim, agradeço muito a oportunidade de dialogar, a oportunidade de estar aqui com você, uma pessoa também, um conhecedor dessa área do direito. É um grande prazer, é uma grande honra. Esse convite da ESA também me honra muito. Então, eu fico muito feliz de trazer e suscitar essas questões, né, que eu acho que são importantes no mundo do direito, a gente pensar na linguagem, na nossa forma de comunicação, como a gente se comunica para o outro e, principalmente, pensar como a gente traz esses elementos a nosso favor e a favor do próprio Poder Judiciário, né? Ser mais objetivos, assertivos, usar uma linguagem mais simples, que isso não é um problema, muito pelo contrário, isso é uma virtude. Então, agradeço muito essa oportunidade, foi muito bom conversar com você e me coloco à disposição sempre que for necessário. Eu, com certeza, estarei aqui para conversar com vocês sobre essa temática. Tenho certeza que no futuro breve você estará aqui conosco. Foi um prazer imenso. Acho que o tema é relevantíssimo, né? É isso que nos une: conhecimento, inovação, buscar aprimoramento técnico. E você hoje fez isso com muita maestria, né? Acho que todos nós saímos daqui com mais conhecimentos do momento que iniciamos. Eu fico extremamente feliz de participar desse momento contigo. Aprendi muita coisa. Estou ansioso para conhecer o seu curso. Eu tenho certeza que as advogadas e advogados que aqui estão também sairão daqui ansiosos para ter mais conhecimento nessa área, porque isso é vital para a nossa profissão. Foi um prazer imenso, Olívia. Muitíssimo obrigado. Quero me despedir das advogadas, advogados, estudantes, acadêmicos que estiveram aqui conosco, professoras, saudar toda a organização e corpo técnico da Escola Superior da Advocacia, que possibilita a realização de palestras como essa. Muitíssimo obrigado. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com saúde. Um grande abraço. Grande abraço. Boa noite. Boa noite.